Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e estamos mais uma vez aqui, unidos ou reunidos, para prosseguirmos vendo aquilo que Jesus nos falou. E hoje nós vamos dar prosseguimento àquilo que já foi dito no episódio anterior, quando Jesus chamou os fariseus, os senhores da lei, de raça de víboras. Então, prosseguindo com aquilo que nós vimos, Jesus está falando também que nós temos que cuidar muito daquilo que nós falamos, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras, por aquilo que proferimos, porque nós sabemos que o verbo, ele tem energia, nossa voz tem uma energia muito grande, tanto ela pode levantar como ela pode derrubar o nosso semelhante. Então, nós seremos, sim, julgados por aquilo que nós falamos. Porque ele diz assim, eu vos digo que toda palavra será ajuizada daquele que as pronunciou. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. E muitas vezes nós achamos que falamos tudo de bom, mas a intenção, ela é terrível, porque é ela que vai assinalar aquilo que nós estamos verbalizando e aquilo que vai ser a consequência das nossas palavras. Jesus também diz, na sequência, eu estou falando de Mateus 13, 26, 36 em diante. Então, são as palavras que vão nos trazer, a inocência, ou o inocentamento, ou a culpa. Porque são essas as diretrizes, Porque lembram que Jesus falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é símbolo do sentimento. E aí Jesus estava falando tudo isso sobre a força das palavras, porque ele era muito maldito entre eles, Eles não aceitavam o que ele falava e não viam nele o Messias. Então, Jesus sofria uma perseguição com palavras muito graves. E os fariseus, os doutores da lei, sempre estavam por ali querendo deixar Jesus de uma forma, onde ele não tivesse escapatória e ele realmente confessasse, olha, eu não sou o Messias, ou então ele falasse com todas as letras, eu sou o Messias, mas ele já havia falado várias vezes, mas eles não se davam por convencidos. Jesus já tinha feito alguns sinais de prodígios e mesmo assim eles não se convenciam. E Jesus sabia perfeitamente aonde eles queriam chegar. Porque, como eu falei também no episódio anterior, Jesus ele vem de muito tempo. E esse tempo que nós normalmente não trabalhamos na nossa mente, na nossa consciência, ele também sofreu perseguições muito aguerridas. Muitas pessoas dizem que lá no Antigo Testamento o Deus era violento, o Deus era ciumento, o Deus era um Deus que tinha rixas, e na verdade não é. Aquilo que nós entendemos ali já era uma perseguição sistematizada daqueles que não suportavam que Jesus estivesse na terra, que estivesse principalmente entre os seres, ali naquele momento em que ele veio na sua vida missionária. E eles então enquadravam Jesus todas as vezes. Muitas vezes Jesus teve que sair fugido, porque eles estavam realmente decididos a bater, ou a prender, enfim. Jesus causava um tremendo mal-estar dentro da sociedade de Jerusalém, principalmente, assim como todo Israel. E aí eles perguntam para Jesus
em determinado momento, nessa ocasião em que ele estava falando sobre tudo isso, então eles perguntam se Jesus não poderia dar um sinal que ele realmente era quem eles estavam esperando. Aí Jesus falou para eles, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Ele chama uma geração má e adúltera porque o adultério, ele provém da onde? Da traição. E como eu falei, aquela geração traiu Jesus. Eles estavam ali para dar o suporte, para dar o respaldo para tudo aquilo que ele veio trazer, uma nova era, uma nova consciência, um novo tempo. E eles se fecharam para Jesus. Lembrando que nesse momento estava ali o Império Romano, que foi um dos impérios mais cruéis na antiguidade. E tudo aquilo que estava acontecendo, eles queriam que Jesus afirmasse que ele era, vamos dizer, o governante da terra e que ele realmente iria fazer com que todos aqueles que estavam oprimindo Israel que fossem banidos. E então eles pedem o sinal. E Jesus fala que não, que aquela geração, como eu diria assim, traidora, né? E má, não, só ficaria mesmo com o sinal do profeta Jonas. E porque o profeta Jonas, ele é mais ou menos 600 anos, por aí, 600 e pouco, antes da nossa era. E esse profeta, ele foi mandado por um senhor que era tido como o Senhor de Israel, para que ele fosse em Nínive e anunciasse que Nínive seria destruída. A terra já foi dividida em várias vezes, em várias partes, como eu já disse. E na primeira divisão que ela sofreu, a primeira região ficava todo esse lugar ali onde hoje é efervescente, né? Irã, Iraque, Síria, Turquia, Israel, Líbano, enfim, onde hoje é Cisjordânia, Transjordânia, Arábia Saudita, tudo isso fazia parte dessa primeira região. E ela tinha sido invadida por aqueles que eram contrários aos preceitos ali estabelecidos. Então, eles vieram de outra região, que seria a segunda, que era todo onde hoje é o Egito e enfim, da África, e eles começaram a invadir. E quando eles invadiram, né, eles começaram a propagar o Deus que era contrário ao Senhor de Israel. Então, isso trouxe muitos dissabores, porque muitos daqueles que eram fiéis ao Senhor da primeira região, eles passaram, então, a cumprir as ordens daquele outro Deus, que alguns falam Amon-Ra, outros falam Marduk, outros falam apenas Baal. Então, era ele, né? E eles pediram, então, esse sinal, e Jesus falou que não, que seria só o sinal do profeta Jonas, aquele que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então, nós sabemos que nenhum ser humano poderia suportar 3 dias e 3 noites dentro de um estômago gigante que fosse, por maior que fosse, onde os sucos gástricos iriam consumi-lo assim em poucos minutos. Nós sabemos o processo da digestão, ele tem muitos ácidos, né? Então, é vamos dizer assim, uma história ilustrativa do que aconteceu com Jonas. Jonas ficou, sim, dentro de um veículo 3 dias e 3 noites. E dentro desse veículo, dentro do mar, ele teve tempo de pensar naquilo que ele tinha que fazer.
que era anunciar o fim de Nínive. Nínive era a capital de Assur. E essa terra, esse país, Assur, tinha um deus do panteão mesopotâmico chamado Deus Assur, ou Ixicur. E esse deus, ele era o deus nacional ali. E quando ela foi invadida por aqueles que eram contrário, né, às disposições daquele governante, que era para ser para todo o orbe terrestre, então, quando eles invadiram Assur, que depois mais tarde seria a Síria, eles traíram o seu senhor. Então, esse senhor manda Jonas. E Jonas, com medo da grande responsabilidade que ele teria, que seria levar para aqueles rebeldes o conhecimento e também falar que ali seria destruído. Então, ao invés de ele ir para um lado, que seria Nínive, ele vai para outro lado, que seria Tarsis, atual Espanha, sul da Espanha. Só que nesse trecho aí aconteceu uma coisa muito interessante. A embarcação que ele estava começou a sofrer com uma tempestade repentina. E eles começaram a ficar desesperados, a tempestade apenas aumentava e eles não viram outra saída senão jogar mantimentos, jogar a mercadoria que eles estavam levando fora da embarcação. E isso trouxe, lógico, né, um prejuízo enorme. E todos eles estavam ali, cada um pedindo para o seu Deus para protegê-los, porque eles iam morrer, porque estava extremamente delicada a situação naquele vendaval, naquele maremoto que estava acontecendo. E o capitão da embarcação andava para lá e para cá, pedindo para os marinheiros, né, para eles pedirem, clamarem para os seus deuses. E aí nisso ele passa no porão da embarcação, e ele vê Jonas dormindo. Ele vai lá e acorda Jonas. E ele diz, por que todo mundo está aqui, cada um orando para o seu Deus, e você está dormindo? Quem é você? Aí Jonas falou, eu sou um hebreu, tinha uma missão de ir para Nínive, mas daí fiquei acuado, com medo, estou indo para Tarsis, e então eu sou a causa de todo esse desespero que está acontecendo aqui. E aí agora, o que nós vamos fazer? Ele falou, me joguem no mar. E eles ficaram com medo, porque se o Deus de Jonas, ele era tão bravo, né? Ele era tão incisivo, eles ficaram com medo de jogar Jonas no mar. Então, não tinha outra saída e ele falou, pode me jogar. Eles jogaram Jonas no mar, e aí veio a baleia e levou Jonas. E jogou Jonas numa praia, mas muito distante ainda de Nínive. Então, ele teve que andar 3 dias, mais 3 noites, até chegar na cidade. E ele chegou na cidade e aí ele começou a falar, a gritar que tudo seria destruído. E aí Jesus falou que assim como Jonas tinha sobrevivido 3 dias, 3 noites dentro daquele ventre enorme de baleia, que evidentemente hoje nós não podemos aceitar a lógica que aquilo era um ventre de baleia, não era. Um dia ainda falo melhor sobre isso, porque me aprofundei no assunto. Inclusive, eu escrevi um livro a respeito de tudo isso, de todos esses acontecimentos lá no Antigo Testamento, e que Jesus vai resgatar. E se nós não soubermos o que está lá atrás, como que nós vamos entender o que Jesus fala aqui?
Então fica complexo. É por isso que eu estou levando essas informações, né? Porque não é algo que eu tirei do nada ou que eu vi em alguma coisa, algum canal. Não, eu estudei isso por muitos anos, mais de 20 anos. Então, é uma coisa que vem com uma carga de conhecimento. Para eu entender o Evangelho de Jesus, eu tive que fazer isso. Senão, eu ia ficar perdida. Eu ia ficar deslocada dentro das palavras. Então, quando Jesus fala assim como Jonas, ele também ficaria 3 dias e 3 noites no meio da terra, né? Ele diz aqui no seio da terra. Ou seja, ele ia ficar dentro da terra. Nós não sabemos por quê. O que ele foi fazer ou o que aconteceu. Porque nós sabemos que quando, depois do sepultamento, depois da crucificação, ele foi sepultado numa gruta. Então, não foi nem no seio, não foi para baixo. Ele foi colocado ali, naquele túmulo, né? Naquela gruta, que não era como hoje, que a gente coloca mesmo para baixo, quando existe o sepultamento, é para baixo da terra. Então, Jesus não foi sepultado embaixo da terra. É outro segredo que mais cedo ou mais tarde nós iremos ficar sabendo, tomar conhecimento, porque, como ele falou, nada ficaria encoberto que não fosse revelado. E nós estamos agora num período enorme de revelações. E chegou a hora de nós conhecermos. Aí Jesus continua falando para ele: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, aqueles que estavam pedindo sinal, e a condenarão, porque se arrependeram, lá atrás eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Então Jesus estava acima de Jonas. E aí Jesus continua já fazendo um link com uma outra parte da história, que ele vai falar agora, né? Mais ainda, ele dá uma recuada por volta do ano 900, século 8, né? Ele vai falar: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Quem é a rainha do sul? A rainha do sul, nós ficamos conhecidos como, nós a conhecemos como a rainha de Sabá, né, que também tem outro nome. E essa rainha, ela realmente, ela veio com muito ouro, com muitas riquezas, muitas pedras preciosas, enfim, ela era uma rainha. Então, quando ela veio para conhecer e também para comercializar com Salomão, que era um excelente, ele fazia, né, já essa coisa de internacionalizar empresas, enfim. E ela veio, e assim que ela chegou, eles se apaixonaram, inclusive tiveram um filho chamado Menelik, né, e essa Maqueba, que era o nome da rainha de Sabá, ela também era muito sábia. Então, aqui ele cita ela, que ela também se levantará no dia do juízo. Então, ele a chama de Rainha do Sul, porque ela vem da Etiópia. E vai também condenar, porque ela conhecia o que era sabedoria. E aí ele fala: e está aqui quem é maior que Salomão. Então, Jesus vai se revelando na medida em que nós vamos nos aprofundando e entrando nas entranhas desses conhecimentos. Então, nós vamos entendendo quem é Jesus, quem é o nosso mestre hoje. Então, nós vamos tirando aquela distância imensa que nós colocamos por achar que Jesus está muito distante de nós. E ele está muito perto de nós. E nós precisamos entender isso.
Então, quando ele conta a história de quem ele é, ele também nos exorta para as nossas atitudes. Aqui, no caso, foram as palavras. Nós temos que ter consciência que tudo aquilo que nós emitimos tem um peso e nós vamos responder. E aí ele começa também a nos mostrar quem realmente ele é e o que ele está fazendo aqui. Então, isso é muito importante, porque nós vamos tendo uma outra visão do Evangelho, daquilo que nós abraçamos como ideal de crescimento espiritual, seja a denominação que seja, e nós vamos assim crescendo em sabedoria e conhecimento. Então, esse é o intuito desse canal, é o meu intuito, onde eu me empenho, pesquisando, estudando, e peço que vocês deixem like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários para dar relevância nesse trabalho. E essa nova visão que nós estamos tendo de Jesus. Então é isso a reflexão dessa semana. Desejo a todos uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz e até a próxima.